Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Março é conhecido no Brasil como o Mês Internacional das Mulheres. Há décadas, elas têm enfrentado as mais diversas lutas para conquistar mais espaço e seus direitos. No país, onde dados indicam que uma mulher é assassinada a cada 2 horas, uma dessas lutas é o combate ao feminicídio. Nossa convidada de hoje é a promotora de justiça Maria José Alves da Silva, titular da 38ª Promotoria da Capital, privativa para os feitos da Lei Maria da Penha. Ela também integra a Comissão Permanente dos Promotores de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Comitê Gestor da Patrulha Maria da Penha. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Ellen. Obrigada mesmo. Doutora, existe há 11 anos a Lei Maria da Penha e 3 anos a Lei de Feminicídio. Esse mês de março tem o que se comemorar, mesmo com essas leis que foram implantadas? Eu acho que sim, não é? Sempre há o que se comemorar. É claro que os números também nos dizem que há muito pelo que lutar. Mas se nós pensarmos que antes de 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, em agosto de 2006, 7 de agosto de 2006, antes, os casos de violência doméstica contra a mulher eram vistos como crimes de menor potencial ofensivo. Muitas vezes uma mulher que relatava numa delegacia que tinha sido alvo de violência por seu companheiro ou marido, na maioria dos casos, ou mesmo ex-companheiro ou ex-marido, o que se fazia depois era nos juizados especiais civis e criminais, a pena imposta a ele eram cestas básicas, e isso é terminantemente proibido pela Lei Maria da Penha, a Lei 9.099/95, que rege os juizados especiais civis e criminais, não se aplica em hipótese alguma sobre os crimes da Lei Maria da Penha, sobre crimes que têm a incidência da Lei Maria da Penha. Pouco importa se são crimes graves ou não, porque se entende que se você é agredida fisicamente, moralmente ou psicologicamente dentro do seu ambiente familiar, por seu marido, seu companheiro ou muitos casos também são de relacionamentos passados, esse crime é gravíssimo, porque você no contexto da família, você enquanto mulher deveria se sentir segura, entendeu? Então eu acho assim, há muito que comemorar. As pessoas falam muito achando que a Lei Maria da Penha não é eficaz, principalmente as questões das medidas protetivas de urgência, porque quando se fala contra as leis, contra a MPU, e diz que a MPU não tem efetividade, não tem eficácia, é porque se pinça os casos mais trágicos, como foi o caso em 2016 da Joana Mendes, casos que levam... porque tem casos exatamente. Que a mulher denuncia várias vezes e nada é feito. E o que acontece, assim, Não, peraí, vamos lá. Que é feito, não existem casos em que nada é feito. Se demora a fazer, eu concordo que a estrutura ainda é falha. Por exemplo, eu integro a Promotoria da Violência Doméstica, eu assumi esta promotoria no dia 13 de setembro de 2013. Só agora eu vi que é 13 mas 13 de setembro de 2013. Quando eu assumi esta promotoria, o que me assustava terrivelmente é que eu encontrei medidas protetivas de urgência que tinham sido, por exemplo, deferidas pelo juiz lá em 2008, 2009, 2010 e que em 2013, quando eu fui para a promotoria, quando chegavam os autos até a promotoria, o agressor não tinha sido intimado das medidas protetivas de urgência. Ora, se o agressor não é intimado das medidas, como ele vai cumprir condições
que ele desconhece. Então, no caso, é um desprezo. Exatamente. Né? Muitas vezes, sequer a vítima era intimada também. E quando havia intimação das medidas, porque o que acontece? Os autos chegam para o juiz defere de imediato as medidas, sem oitiva de mais ninguém, só com o que ela disse na delegacia. Nem Ministério Público, nem ninguém, nem a outra parte, nada. Pronto, deferiu. Ora, deferidas as medidas, tem que ir um mandado de intimação para o agressor, para que ele receba, seja intimado das medidas e passe a observá-las. Isso não acontecia. Entende? Quer dizer, anos, às vezes 5, 6 anos passados de uma medida vigorando, aspas, né? Porque se ninguém tinha conhecimento, ela de verdade não estava a vigorar, sem que se tivesse conhecimento. Hoje, nós já conseguimos, claro, que tem mais gente, além do Dr. Paulo Zacarias, que é o juiz titular, tem o Dr. Miranda, que é o juiz auxiliar, que chamou para si a questão das medidas protetivas. Hoje nós estamos quase que para e passo, tá? Nesse mutirão mesmo. Nesse mutirão, nós já fizemos medidas que foram deferidas no mês de fevereiro, entendeu? Porque o que acontece? Deferidas as medidas, deve ser marcada uma audiência, que a gente chama de audiência de justificação, onde a parte, a mulher, vai ser ouvida, vai dizer por que pediu, se precisa realmente das medidas, se com as medidas a vida dela ela está mais tranquila, como é que ela está se sentindo. E vai se ouvir ele também, claro. Isso pode ocorrer na primeira denúncia. Sim, assim, né? Sim, não tem nem denúncia, porque esse é a parte, porque a Lei Maria da Penha, quando a gente fala em Maria da Penha, todo mundo, e culpa também do próprio sistema de direito, só pensa em crime, só pensa na parte criminal. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei cível e criminal. Ela também tem o procedimento cível, e as medidas protetivas de urgência é um procedimento eminentemente cível. Por quê? A gente pode, nesse momento, deferir alimentos provisórios, a gente defere o afastamento da casa do agressor em 99% dos casos, tá? Ele tem que ser afastado da casa. Muitas vezes afeta os filhos, dependendo do grau de violência, e se essa violência também atinge os filhos. Então, essa parte das medidas protetivas é cível. Muitas vezes o inquérito sequer está pronto. Depois é o que o inquérito vem para nós e a gente, com base no inquérito, oferta a denúncia ou pede para baixar a delegacia para mais diligências. Mas faz diferença sim, pode acreditar. Apesar das grandes tragédias, que são as grandes tragédias que ocupam a mídia como um todo, a gente tem feito, a lei tem feito diferença na vida de muitas mulheres. Em todas as quintas e todas as sextas, lá no Juizado da Violência Doméstica, ali na Praça Sinimbu, a gente faz em torno de 40 audiências cíveis, só do eixo civil, só a medida protetiva de urgência. E mais de 80% das mulheres dizem que com o deferimento das MPUs, das medidas protetivas, a vida delas voltou ao normal. Puderam voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a dormir sem medo, a caminhar sem medo, porque a maioria destes homens não são marginais, a grande maioria, tem as exceções, não são facínoras. Quando eles recebem uma medida como esta, eles passam sim a observar e a cumprir. Você tem uma ideia, nós temos um caso de um casal que conviveu 15 anos, tiveram um problema, ela foi à delegacia, fez ocorrência, medida protetiva. 5 anos depois, voltaram a se falar e querem reatar. Só que eles só namoram agora por telefone, porque ela tem medo de se aproximar dele e de voltarem a viver juntos. Não, mas não medo dele, medo, porque na medida protetiva de urgência, o agressor não pode se aproximar da vítima. Então eles estão namorando, e ela já tem 50 e poucos anos, ele também, porque aí ela veio me procurar assim, doutora, a gente está bem, a gente quer voltar a morar juntos, nossos filhos também, mas tem a medida não deixa a gente voltar. Não é isso. Aí o que a gente faz? Encaminha para a equipe multidisciplinar, há um trabalho com os dois, porque você não pode impedir que as pessoas queiram voltar, entende? Você empodera a mulher, você trabalha com essa mulher, com essa vítima, também com este homem que muitas vezes está reproduzindo comportamentos. Há um acompanhamento, quando a vítima faz uma denúncia e há um acompanhamento? Sim, o que a gente faz é o seguinte, a depender dos casos, óbvio, nós temos 13 mil casos lá. Temos uma equipe que é muito boa, a equipe multidisciplinar. Por exemplo, nessas audiências de medida protetiva que eu te falei, sempre fica uma assistente social e uma psicóloga, ela fica na audiência. A gente está ouvindo as partes, o juiz ouve a vítima
e a defensora ou o advogado, e o agressor também, e o Ministério Público. Conforme o desenrolar da audiência e a forma como essa mulher está falando, e ele também, a equipe vai sentir se há necessidade de eles serem encaminhados ou não para a equipe. Porque às vezes, o que acontece entre este casal é a reprodução de uma violência familiar que já vem da história de vida deles, inclusive anterior a este relacionamento, entende? Aí eles são ouvidos, é feito claro, não é obrigatório isso aí, mas é feito um trabalho com eles, e depois a nossa equipe, ela é uma equipe que vai ouvir, vai estudar e vai ver para onde é que eles devem ser encaminhados, porque ela não é terapêutica, a terapia é feita nas políticas junto aos postos de saúde, às unidades de saúde, aos centros de referência. Por isso que é tão importante que a gente atue na parte das políticas públicas, que tem que funcionar, senão não tem para onde ser encaminhado esse pessoal, mas é feito sim um acompanhamento. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O Elas está de volta com a nossa entrevistada, a promotora de justiça, Maria José Alves. Doutora, em 2015 foram 492 casos de feminicídio, em 2016 812 em todo o Brasil e em 2017 946. Em Alagoas, em 2015 foram 9 casos, em 2016 36 e o ano passado 31 casos. Como é feita essa estatística do feminicídio? Ellen, eu até agradeço essa pergunta, porque isso me dá a possibilidade de tocar mais uma vez nessa tecla, que eu estou quase quebrando esse piano de tanto que eu tenho tocado nessa tecla. Quando estes dados forem encaminhados para o Ministério da Justiça, porque assim, eles contactam com a Secretaria de Segurança e é encaminhado para o Ministério da Justiça, que depois faz a divulgação deste relatório. Quando chegou para nós, já tinha sido encaminhado, lamentavelmente, mas eu abri cada um desses casos. Então, acredite você que nestes casos que está sendo colocado como feminicídio, nós temos um caso em que a senhora, lá no Vergel do Lago, estava tricotando no muro, na calçada, sentada 5 horas da tarde, tricotando, quando entre duas facções envolvidas com tráfico começa um tiroteio e uma dessas balas atinge essa senhora e ela morre. Ora, alguém atingido por uma bala perdida é feminicídio? Não, porque a qualificadora, porque a lei que criou a qualificadora, feminicídio não é um tipo penal novo, ele está inserido dentro do Código Penal no artigo 121, inciso 6º, é uma qualificadora. O que diz? O que é feminicídio? Feminicídio é o assassinato, tentativa de assassinato de uma mulher, só pela condição dela ser mulher, ou então em situação, em circunstância de violência doméstica familiar contra a mulher. Ora, uma senhora que morre vítima de uma bala perdida não se encontra em nenhum dos dois casos, então não é feminicídio. O outro caso, nós tivemos que também está inserido neste número aí. Duas amigas que saem para a balada, começam a beber e começam a paquerar o mesmo homem, o mesmo rapaz. Começam a brigar e já embriagadas, uma delas quebra uma garrafa, atinge a jugular da amiga e mata a amiga. Isto é feminicídio? Isto não é feminicídio. E só para mais um exemplo, um caso em que um corpo feminino, um corpo de mulher, foi encontrado sem que se soubesse quem matou, quais as causas e ainda não tinham identificado quem era a vítima. Aí eu lhe pergunto, se você não sabe quem matou, por que matou e quem é a vítima, como é que você coloca como feminicídio? Então, lamentavelmente, o que acontece é que colocam
toda morte violenta de mulher como se feminicídio fosse. Não, minha gente. Feminicídio, a lei diz o que é feminicídio. E quando eu faço isso, quando eu faço questão de separar e de amarrar bem isso, eu não estou tirando a gravidade de mulheres que morrem e não são feminicídios. Só estou dizendo que eu preciso ter uma estatística, ela é ciência. O diagnóstico da verdadeira realidade de uma cidade, de um estado, de um país é importantíssimo, porque é ele que vai depois me dizer quais são as demandas, quais são as políticas públicas que eu tenho que implantar, implementar e trabalhar. Quando eu faço isso, coloco tudo no mesmo balaio, eu estou ferindo de morte a Lei Maria da Penha, inclusive a própria questão do feminicídio. Há um despreparo, então, para essa identificação? Totalmente, totalmente. Despreparo para a identificação. A forma, eu espero que tenha mudado, mas em 2013, quando eu assumi, aquele relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito estava terminado e ia ser publicado. E os 2 estagiários que trabalhavam na promotoria disseram: doutora, um dia, eu ainda não era de lá, eu vinha do Juizado Especial, trabalhei muitos anos com a infância e juventude. Um dia chegou aqui um pessoal, bateu na porta e falou assim: quantos casos vocês têm aí de violência contra a mulher? Ameaça tem que você. A gente não tem esses dados. Peraí, a gente vai ver. Assim. Aí depois ligamos para as delegacias. Às vezes uma delegacia, como eu tenho casos que a delegacia, ela indicia a pessoa por vias de fato, mas não é lesão corporal. Então, se ele indiciou por vias de fato, aparece lá no cadastro da secretaria algo como vias de fato, mas é lesão, ou vice-versa. Quando eles ligam e dizem quantos casos vocês têm aí, eles vão lá no relatório e vão lá, tem o X de ameaça, X. Isso não é verdadeiro, entendeu? Porque existe um relatório nacional também de feminicídio. E também, cada estado é responsável. E quando eu reclamei, mas depois eles são, mas quando eu reclamei, a superintendente à época, que graças a Deus não é mais, nós temos uma superintendente hoje, Anne Caroline Fidelis, que é uma pessoa que muito jovem, mas que tem feito muita diferença, como a secretária Cláudia Simões também tem feito diferença. Quando eu liguei à época, reclamando, mas por que a doutora Maria José Sol está tão indignada? Em todo lugar é assim? Eu falei, bem, se em todo lugar é assim, eu não sei. Eu só sei que aqui, a partir de agora, onde eu estou atuando, vai ser diferente. Então, o que é que eu faço? De julho a julho, dá muito trabalho, eu pego todos os procedimentos que tem lá, já abro pela denúncia, porque a denúncia é que diz se o tipo penal é aquele mesmo, porque quando o inquérito vem, mesmo, teve o primeiro caso de feminicídio, vocês souberam qual foi, né, em Alagoas. A lei entrou em vigor dia 9 de março de 2015, 3 dias depois, em rede nacional, aparece aí um delegado, primeiro caso de feminicídio, adivinha o que foi? E chegou para nós, chegou para nós. Ele liga para ela, para a ex-mulher, e diz: eu vim ver o menino, é meu dia de visita. O menino não está aqui, nem você. Você trate de vir para cá e trazer o menino, senão você vai ver uma coisa. Isso é feminicídio? Minha gente, isso é uma piada. Então, assim, e brincando com uma coisa tão séria. Seríssimo. Então, quando eu sou exigente, mas eu sou exigente comigo mesma, com a minha equipe, com o trabalho que a gente faz, entendeu? Eu sou mesmo. Então, eu posso ser exigente também com você. Não, que as pessoas ficam até, hoje em dia, eu vejo assim, que com algumas medidas de defesa, enfim, as pessoas ficam meio assustadas quando a pessoa faz o certo. Eu não entendo por quê. É verdade. E você é criticado porque acha que você é muito chatinha, muito exigente, ou então muito exigente, eu sou exigente, porque isso é um assunto muito sério, e estatística não é qualquer coisa, o diagnóstico da realidade é importantíssimo em todos os setores, a questão da violência também, você não trabalha com a violência, o combate à violência só com polícia, só aumentando a sanção, aumentando a pena. Violência, não. Com violência vai se tratar violência, nunca. Você tem que trabalhar, inclusive você tem que garantir a essas mulheres, que elas tenham, que muitas mulheres vítimas de violência, quando denunciam, não tem para onde ir, que elas tenham para onde ir, que essa família, que essa mulher onde ela é agredida, a violência não é só contra ela, essa criança, esse adolescente, às vezes um idoso que mora na casa também sofre violência, você precisa trabalhar, você tem que aprender a trabalhar interagindo, você tem mas tem que haver uma interação de ações para nós podermos mudar o quadro que está aí. Agora, em Maceió, eu não vou falar pelo estado inteiro, mas em Maceió, o maior índice que eu tenho de crimes
com a incidência da Lei Maria da Penha, portanto, crimes com base no gênero, onde vai incidir a Lei Maria da Penha, são lesão corporal e ameaça. Eu tenho quase 4.000 casos de ameaça, 3.785 de lesão corporal. Eu tive 7 tentativas, porque pela Lei 6.900 daqui do Estado de Alagoas, de 2007, que criou o Juizado da Violência Doméstica, o feminicídio, a tentativa de feminicídio vem para o Juizado da Violência Doméstica, fica até a pronúncia, em sendo pronunciado vai para o Tribunal do Júri, porque pela Constituição do Brasil, todo crime contra a vida é de competência do Tribunal do Júri. Mas aqui houve essa modificação, a tentativa vem para nós. Eu tive 7 tentativas, entendeu? E tive uma lesão agora em janeiro que me marcou bastante, como foi o caso da Joana Mendes, que eu conheci de perto, a Joana também, e agora o caso da Maria Luísa, que foi barbaramente espancada pelo ex-marido e morreu 15 dias depois. Tá? Então, lesão corporal seguida de morte. Então, assim, eu acompanho realmente os casos. Agora, eu faço questão que, se isso aqui é vermelho, ele é vermelho, não é azul nem verde. Porque se alguma coisa vai depender da informação que eu der, a informação que eu vou dar tem que ser correta, por mais trabalho que me dê. E dá trabalho, dá trabalho. Eu só olhar lá, tem tantas ameaças, chutômetro, não pode ser chutômetro. Então, quando o Maceió é colocado como o lugar que mais se mata a mulher, só que nesse tem aí mulheres que morrem porque estão envolvidas com crime, com tráfico, mulheres que morrem de outras formas, e eu estou falando das mulheres que morreram ou sofreram tentativas com base no gênero, porque a Lei Maria da Penha diz o quê? Esta lei incidirá toda vez que a violência tiver por base o gênero. Então, todo caso que incide a Maria da Penha é violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas nem toda violência doméstica e familiar contra a mulher tem a incidência da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha veio preencher um vazio, onde as mulheres, ao longo da história, o homem tinha quase licença para bater, para espancar, para trancar em casa, até para matar. Lembra como é que era a questão? Ele lavou a sua honra. Pronto, ele podia matar porque lavou a sua honra. A Lei Maria da Penha veio preencher este vazio. Agora, nós temos casos, como eu tenho casos lá, de 2 irmãos que brigaram por controle remoto, 2 irmãos que brigaram, uma irmã, por conta de um suco de laranja, porque ela fez, ia tomar, ele tomou, e eles brigaram, ela fez o boletim de ocorrência, Maria da Penha. Não é Maria da Penha, tá? Então, assim, Ellen, eu tenho uma boa equipe lá, mas eu tenho mergulhado muito em estudo, em tudo, para a gente poder falar com propriedade e trabalhar com propriedade também. Essa questão mesmo que a senhora falou agora, pontuou agora, da pessoa, às vezes, uma questão tão simples de se resolver, no caso do suco, né, dos irmãos que brigaram por conta de um suco. Falta o que, então? É educar a população? Que tipo de medida poderia ser posta assim, para que a população fosse mais informada sobre as questões de quais os motivos para ser feita uma denúncia? Mas mais do que a população, eu acredito que o que falta também é interesse e compromisso dos operadores do direito, não é? Porque, veja só, se eu chego na sua delegacia, você é delegado, e eu digo assim, doutora, cheguei do trabalho com muita sede, fiz um suco de laranja, e quando eu ia tomar meu suco de laranja, meu irmão chegou da faculdade e tomou o suco de laranja. Eu reclamei para ele me xingou, falou isso, e a gente começou a brigar. Aí você pede medida protetiva e o rapaz com os 18 anos tem que sair de casa. Primeiro eu ia para minha filha. Isso não era motivo para brigar, mas tá bom, você quer fazer? Isso é juizado especial civil criminal. Se houve vias de fato, é de menor potencial ofensivo. Isso não, ela não brigou com ele, eles não se atracaram porque ela era mulher. Foi por conta do suco de laranja. O outro, ela chegou em casa, ele vem do filme, e ela queria ver a novela, aquele Vale a Pena Ver de Novo. Pegaram o controle remoto, começaram a brigar por causa do controle remoto. Ele deu um tapa nela, delegacia, não, entendeu? Até ela disse para a delegada. E ele, quando ele está assistindo o filme, ele briga com todo mundo. Até nos meus 2 irmãos mais novos, ele já bateu, entendeu? Então, ele não está brigando com ela porque ela é mulher, ele se sente superior. Porque eu tenho um caso de um irmão que na família, mãe e irmãs não podem decidir nada. Ele faz uma lista de compras, tem que comprar exatamente aquilo, porque quem paga as contas é ele, quem paga o aluguel é ele. Isso é machismo
puro, e isso é Maria da Penha. E eles são irmãos. Então não é só o vínculo que vai dizer, é a circunstância e o motivo da violência. É necessário saber identificar. E isso dá mais trabalho, né, Ellen? Do que eu pegar todo mundo que é ex, brigou, ou que é pai e filha, ou que são irmãos, pronto, é Maria da Penha e acabou, entendeu? Então eu comecei, desde que estou lá, eu faço muito, tem muitos casos onde eu suscito a incompetência do juizado de violência doméstica pela não incidência da Lei Maria da Penha, vai para a Procuradoria, porque o Dr. Paulo Zaccaria, o juiz titular, não aceita. Doutora, só vou interromper a senhora um momento para nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com a promotora de justiça. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. O Elas está de volta. Doutora, a gente estava falando sobre a incidência da Lei Maria da Penha. Certo. E sobre se a população deveria ter uma educação sobre as questões da Lei sobre a Lei Maria da Penha, da Lei do feminicídio. Eu acredito o seguinte, a população como um todo, que é uma população quanto melhor e mais bem informada em todas as esferas, tanto quanto melhor. Uma população bem informada, com conhecimento de seus direitos e de seus deveres, é uma população também que escolhe melhor, que seleciona melhor seus representantes, que cumpre inclusive as suas obrigações, porque nós não só temos direitos, temos obrigações também. Mas eu acredito, Ellen, que o que mais faz falta é que os operadores do direito, quem atua nesta área, se qualifique, se capacite. Porque não basta eu ser promotora, ou alguém ser juiz, ou ser defensor público, ou ser delegado. Essa esfera, essa seara de atuação, como outras searas, exige que a gente se capacite sempre e estude sempre. Essa COPEVIT que eu integro, que é a Comissão Permanente de Promotores do Combate à Violência Doméstica, ela é formada por promotores e procuradores do segundo grau do Ministério Público do Brasil inteiro, não só dos MPs, Ministérios Públicos Estaduais, também Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, Distrito Federal e Territórios. E eu asseguro, assim, desde que eu passei a integrar essa comissão, há muita exigência, eles são muito estudiosos, tanto que nós temos colegas que integram o Comitê Ibero-Americano, que foram agora para o encontro em Portugal e também na Escandinávia, porque assim, apresentam trabalhos, um trabalho de um colega Tiago, que é do MP do Distrito Federal e Territórios, foi agora publicado na Austrália, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa estudar. A Lei Maria da Penha, ela não é simples, atuar na violência doméstica familiar contra a mulher é muito difícil. Complicado. Por quê? Porque eu não estou falando de um agressor que é um estranho na sua vida. Você estava passando pela rua, alguém te furtou, alguém te assaltou. Não, é alguém do seu convívio familiar que muitas vezes, não é desculpa para a violência, é óbvio, mas está repetindo comportamentos lá de trás. Eu tenho, no caso de uma mulher agredida, também crianças e adolescentes, também idosos agredidos. Então a gente precisa amarrar bem. É só falar no processo, tá? Eu falo no processo, faço a denúncia e resolvo, não resolvo. Essa mulher precisa ser trabalhada. Muitas vezes mulheres que sofrem violência doméstica em casa, numa primeira relação, partem para relações outras, também igualmente abusivas e violentas. É porque não tem só a violência física, mas também a psicológica que em alguns casos que a lei pior. Que adoece a mulher e fez muita diferença. A Lei Maria da Penha trouxe essa violência no artigo 7º, que antes não existia. A Lei Maria da Penha não criou tipos penais, mas trouxe os tipos de violência e previu então no inciso 7º, inciso 2º, a questão da violência psicológica. Eu tenho um caso de uma professora quando eu digo eu tenho um caso é porque está tramitando lá na promotoria, já no juizado da violência doméstica, uma professora de uma escola
de uma das escolas mais caras aqui de Maceió. Essa mulher chegou há uns 2 anos atrás, lá na promotoria, 3h30 da tarde, ela mal parava em pé. Ela falou que ela engordou quase 50 quilos. Ela não conseguia mais dar aula, não conseguia mais dormir, ela estava derrubada. Por quê? Ele se separou, queria separação, mas começou um novo relacionamento ainda quando estava com ela, comprou uma super moto, colocava esta outra pessoa na moto, ia para a porta do colégio, onde ela era professora, no horário de saída dela, e aí mandava que a outra descesse, desfilasse na calçada com a própria mulher do Padilha, daquele programa do Jô Soares, e dizia assim, tá vendo? Isso é que é mulher para mim, você, uma baleia, um tonel, não sei o que lá, quer dizer, humilhava esta mulher, entendeu? Isso é muito sério. Ele nunca bateu nela, mas ele estava acabando com a vida profissional, com a autoestima, com tudo nessa mulher. Essa mulher ficou literalmente doente. E que pode até ocorrer a questão do suicídio. Exatamente, o índice de suicídios também é grande, a gente não pode deixar passar em branco, e isso exige que eu, enquanto promotora de justiça, não me preocupe apenas com o inquérito que chega para mim em fazer lá a denúncia. Eu tenho que olhar para esta mulher, primeiro eu tenho que acolher de uma forma diferente, é muito importante esta acolhida. Segundo, eu não posso ficar julgando, porque muitos casos, principalmente mulheres, que às vezes, mulheres que bebem, que usam a roupa mais assim, mais assado, há um pré-julgamento, não é? E terceiro, eu também não posso, como promotora, órgão de execução, não posso já condenar este homem, já entrar como condenado, não é isso. Mas nesse momento que a vítima chega para mim, eu tenho que ver esta vítima e ouvir esta vítima e escutar. Isso faz toda a diferença para esta mulher que já tem a vida totalmente, porque esta professora, por exemplo, é só um exemplo entre milhares. Ela teve a vida completamente acabada, desestruturada. Tem mulheres que chegam lá que mal olham nos seus olhos, elas têm vergonha. Teve uma que perguntou para mim se podia, ela é vítima. Seu doutor, eu queria mudar, mas será que eu posso mudar? Me deixam mudar? Ela achava que não podia mudar de casa. Gente, porque, entende? Então, assim, isso é muito, muito sério. Muito sério. E a maioria dos casos não é de dependência econômica, viu? A nossa realidade é de dependência afetiva, a grande maioria. É que em muitos casos a mulher não deixa o parceiro pelo amor que tem por ele afetiva. E acaba aceitando essa agressão. E achando que mais uma chance e que vai mudar. Em relação a isso, eu quero que a senhora fale um pouco mais sobre as delegacias da mulher, bem, né? Nós temos, que é um problema sério. Nós temos 2 delegacias especializadas da mulher, uma que atende toda a parte 2 em Maceió e tem 2 em Maceió, né? E uma em Arapiraca. Agora, o meu contato direto, que eu sou órgão de execução só para Maceió, eu represento o Ministério Público de Alagoas na Comissão Nacional, mas o órgão de execução só para Maceió. Então, em Maceió nós temos 2, uma que atende toda a parte baixa da cidade, fica no centro, e a outra fica lá no Salvador Lira e atende a parte alta da cidade, a partir do Hospital do Açúcar. Tem que ver a circunscrição das delegacias. Falta estrutura? Falta, muita. Eu reconheço. Sabe, falta estrutura. Assim como falta estrutura também para a gente. Se você tiver convidos a conhecer o meu gabinete, a promotoria, metade dessa sala para 3 pessoas. Então, às vezes, quando entra alguém teria que sair, entendeu? Então, mas tem a questão de você saber que tem aquela responsabilidade. Isso. Então, quando se tem a responsabilidade, você trabalha para isso. O problema é que nas delegacias eles não trabalham. Isso que eu ia dizer. O que acontece eu tenho 13 mil feitos, mas quando você, Ellen, chega para mim, está chegando o seu caso para mim, não estão chegando os 13 mil de uma vez, não é verdade? Então, o meu foco tem que ser o seu caso. A grande queixa das vítimas nas delegacias é o tratamento. Tanto que em julho do ano passado, julho e agosto, entre o governo do Estado, a Secretaria de Segurança, a Superintendência da Mulher, a Secretaria da Mulher, ofereceram um curso que foi muito bom. Mas foi um curso assim muito eficiente mesmo, voltado para quem? Para policiais civis, policiais militares, peritos do IML, Corpo de Bombeiros, SAMU e agentes penitenciários. Que era para fazer o quê? Para sensibilizar o atendimento desse pessoal para estas mulheres. Porque qual era a grande queixa que melhorou bastante? Muitas mulheres diziam, eu chamo a polícia militar, a polícia chega e quando querem me colocar, eu acabei de apanhar do meu marido, do meu ex, querem me colocar no mesmo banco na viatura. E eu digo, não, eu não vou com ele, eu não quero ir com ele, não quero ir com ele. E o policial vira para ela e diz,
como assim não quer ir com ele? Dorme todo dia de noite com ele, agora não quer dar um pulinho até a delegacia? Isso é um Entende? absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, isso mudou bastante. Agora, as delegacias são especializadas, elas têm que mudar. Uma mulher não pode chegar lá hoje narrando um fato, fazendo um boletim de ocorrência, para ser ouvida daqui a 45 dias. Entendeu? E às vezes, muitas vezes, marcam no mesmo dia, na mesma hora, ela e o agressor. Há casos em que esta mulher não tem condição de estar frente a frente com este homem, porque ela foi espancada. Olha, eu tenho um caso, Ellen, que eu fiquei horrorizada. Ela quis a separação, ligou para ele, falou, estou saindo de casa, estou indo para a casa dos meus pais, acabou, não dá mais, chega. Ele falou, não, meu amor, imagina, você fica na casa, quem sai da casa sou eu. Arrume a mala que eu vou chegar e eu vou sair. Quando ele chegou, ele bateu nela e ele introduziu a mão dele inteira na genitália dela. Ele arrebentou com essa mulher. Como pode isso? Você acha que essa mulher tem condições de ser ouvida no mesmo dia e hora que este homem? Não mesmo. Não mesmo. Há um tempo para essa mulher e é isso que a equipe e a gente lá faz. A gente tem a Sara Lilás, vai ter no IML, mas eu lá na promotoria tenho, ia ser o meu gabinete, porque é muito apertadinho onde nós estamos, mas muitas mulheres, vítimas inclusive de abuso sexual, de violência, por parte de maridos, companheiros, não conseguem falar ali, porque tem. E aí o que acontecia? Eu ia falar com você, que é vítima disso, eu pedia ao analista que saísse, a estagiária que saísse, e aí eu ficava 1h30, 2 horas falando com você e eles sem trabalhar. Então tem essa Sara Lilás, e ela é sempre emprestada, a equipe multidisciplinar usa, porque não é do Ministério Público, é de quem precisar, e é feita essas oitivas lá. Pra você ter uma ideia, uma senhora de 72 anos chegou lá, porque o marido começou a comprar fitas de filmes pornográficos e queria que ela fizesse tudo que ele via nas fitas. Queria que as relações dele fossem exatamente como estavam lá. Ela ficou horrorizada, estava ficando doente e foi procurar ajuda na delegacia. E na delegacia disseram a ela que não podiam fazer nada, só se ela levasse testemunha. Testemunha de que, Ellen? Uma mulher de 72 anos, envergonhada. Ela jura, ela chegou para mim, disse, doutora, começou a falar baixinho, eu pedi aos dois que saíssem, o pessoal que faz a promotoria, a minha equipe, saíram e ela me contou, então, envergonhada, vermelha, mal falava, 72 anos, entende o que é isso? Claro que este homem também, aos 78, não é só prender, não, tem que ser feito um trabalho com eles, mas essa mulher, mas na delegacia não podiam dizer que não podiam fazer. Eu disse, doutora, eu vou contar para os vizinhos, eu tenho vergonha sozinha, eu tenho vergonha de mim. Como é que ela ia levar uma testemunha disso, entende? Também tem esse caso da mulher achar que a culpa sempre é... Tem sempre mulheres dela. Que acham que a culpa é dela, que o homem a primeira pergunta, por o que isso. foi que eu fiz? Não, mas se ele fez isso é porque eu fiz alguma coisa, eu fico pensando... Até a sociedade no também, a sociedade julga as mulheres que são agredidas dessa forma. Que a mulher apanhou porque ela é culpada, se ela foi estuprada na rua, é porque ela estava com uma roupa tal, estava com um shortinho curto, uma saia curta, então isso não é justificativa. Nunca há justificativas para as agressões, não né? Mesmo. Esse caso que a gente... de agora, a Maria Luísa, que morreu dia 2 de março, 2 de fevereiro, a pergunta, a família dele falou, sabe-se lá o que foi que ela fez, o que ela aprontou com ele? Quer dizer, este homem faz um acordo com a mulher, às 3 horas da tarde, às 5, espanca tanto que ela 15 dias depois morre e a família acha que alguma coisa ela fez para ele. É muito sério isso. Isso é cultura. Tá? O crime não é cultura, mas esse entendimento de que a mulher é culpada, de que a mulher, isso tem que ser mudado, isso muda você investindo ao longo do tempo. Porque isso está na cabeça das pessoas, né? Está no social, uma construção sociológica. Isso precisa ser mudado, para ser mudado você tem que trabalhar a prevenção, tem que trabalhar a criança, as famílias, tem que trabalhar junto à comunidade como um todo, com palestras, falando do histórico, e os mais novos tentando mudar esse comportamento. Vocês precisam funcionar também nos feriados, sim. 24 horas por dia, né? Que não delegacia não funciona, ou então, quando fica no plantão, se ela está no plantão na segunda, fica 2 dias sem funcionar. Acredita? Isso tem que mudar. E aí é uma coisa muito essa publicidade falsa, né, que a gente vê, isso é... Todo o governo municipal, federal e estadual investe nessa publicidade que não é
que não é, que realmente não traduz a realidade, tem que mudar. As delegacias precisam, porque a delegacia é, na maioria das vezes, a porta de entrada dessas vítimas, onde elas buscam esse socorro para a gente. Nas delegacias de plantão e as especializadas, precisam realmente haver uma modificação de estrutura, de pessoal e física, e também de comportamento, pensamento e compromisso. Voltamos daqui a pouco com elas. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com elas. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a Patrulha Maria da Penha. Pois não. Esse é um projeto que a gente abraçou, é uma causa que nós abraçamos. Na verdade, ela é resultado de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Mulher, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Há um comitê gestor de cada um desses órgãos. Eu integro, representando o Ministério Público de Alagoas, o comitê gestor. E o porquê da criação da Patrulha Maria da Penha? Claro que ela é espelhada em patrulhas semelhantes e principalmente na Ronda Maria da Penha, que existe no estado da Bahia. No estado da Bahia, a Major Denise Santiago é que coordena a Ronda Maria da Penha lá. Inclusive, ela é conhecida não só nacionalmente como internacionalmente. Ela foi agora, um mês, um pouco atrás, para a Europa, para a França, a convite para falar sobre isso, porque graças à Ronda Maria da Penha em Salvador e agora já em algumas outras cidades baianas, muita vida de muitas mulheres foram salvas. E por que houve esta criação? Porque uma mulher que tinha uma medida protetiva de urgência dentro da bolsa foi assassinada pelo agressor, que estava proibido de chegar perto dela a menos de 1.000 metros. Quer dizer, só o papel não adiantou. Então, a gente, vendo isso, vendo alguns casos de mulheres que dizem, tem medida, mas ele vai lá, ele tentou entrar na minha casa, ele vai na porta do meu trabalho, ele não me agride, mas ele me persegue, ele me difama, ele injuria, enfim. Claro que nós temos muitas medidas, mais de 6.000 medidas, não serão todas as medidas, porque nessa audiência que eu havia me referido antes, onde é feita a justificação da necessidade ou não da medida protetiva de urgência, com a presença, inclusive, da equipe multidisciplinar, a gente sente aquele homem que ele acha que não há razão nenhuma para a mulher fazer isso. Imagina, o tapinha que ele deu nela não foi nada, bati porque o feijão não estava cozido, ela não faz nada, ou então ela me deve, ela é minha, ela não é de ninguém. Esse discurso é um discurso que a gente sabe que a medida protetiva de urgência não será cumprida por esse agressor, porque ele não acredita que tenha feito algo de errado e porque ele não acredita que esse pedaço de papel vai fazer modificação. Então, a patrulha foi criada para isso. A patrulha é composta por 12 policiais militares. Esses policiais militares houve um convite do comando dizendo quem quer participar, eles não foram obrigados, porque é importante a questão do perfil também, tem o querer. Eles tiveram aqui um curso básico, onde eu, a Daniela Times, que é defensora pública, a doutora Miranda, juiz, a Anne Carolina, superintendente, nós demos um curso básico para eles e eles viajaram então para Salvador e lá permaneceram 10 dias com um curso integral de prático e teórico, para saber exatamente porque a Ronda Maria da Penha na Bahia já existe há algum tempo. E esses 12... Deveria ser implantado, desculpa interromper a senhora, que deveria ser implantado no geral, né? Sim, mas como é o nosso começo, né? Como é o começo, são 3 guarnições, esses 12 homens e mulheres, eles estarão, só vão funcionar, só vão trabalhar na Patrulha Maria da Penha. Não vai haver rotatividade com policiais que não foram capacitados, entende? A patrulha é importante que ela seja identificada, tem lá a Patrulha Maria da Penha, porque só na Bahia acontece muito isso, Sorocaba, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul também. Só o nome Patrulha Maria da Penha já assusta aquele agressor que por acaso esteja pensando em descumprir as medidas. Então eles não vão trabalhar nos casos, os flagrantes de crimes,
porque isso é 190, isso, eles vão trabalhar só observando e fazendo visitas. Eles vão ter um cronograma, vão à sua casa e vão perguntar: senhora Ellen, essa medida protetiva de urgência, ele está sendo observada, a senhora está bem, ele não se aproximou, ele está incomodando a senhora, ele tem ligado, tem telefonado, o WhatsApp, tem ido ao seu trabalho, entendeu? Se for positivo, aí é feita uma visita a este senhor e vem para nós, porque inclusive a gente luta muito por isso, para que isso seja tipificado como crime. Então a patrulha tem sim feito diferença onde ela existe, e nós acreditamos que com esse diferencial que é a nossa patrulha, que nos outros locais, a rotatividade de homens e mulheres na patrulha, no nosso não, esses homens e mulheres que foram capacitados serão homens e mulheres policiais da PM de Alagoas, da Patrulha Maria da Penha e só. Entendeu? Então, assim, acho que há um diferencial. E também o que eu percebi neles, que me deixou imensamente feliz, percebi muito interesse, percebi identificação com a causa, entende? Em combater. É muito importante. É isso, quando o homem muito também importante essa se alia identificação. à causa, né, contra isso. Exatamente. esse tipo de crime. Nós temos 8 homens e 4 mulheres na patrulha. E temos assim jovens policiais militares que me surpreenderam positivamente com o interesse demonstrado pela causa. É isso. Em 2015, a senhora deu uma entrevista falando exatamente dessa questão de realmente existir programas no combate. E o principal desafio é dar efetividade a projetos e programas governamentais de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. O que a senhora acha que o governo deve fazer a mais para combater a violência? O governo, ou a sociedade como um todo, a sociedade como um todo. O papel do governo seria, primeiro, dar estrutura física e de pessoal às delegacias especializadas e criar mais delegacias, não é? Isso seria, e também que as políticas públicas funcionassem, não é? Porque a gente precisa encaminhar mulheres e famílias. Havia um programa chamado Programa de Assistência Integral à Família, o PAIF, que era muito bom. Eu, na época, atuava na infância e juventude e muitas famílias eram assistidas pelo PAIF, realmente funcionava. Esse programa acabou. Então, assim, as famílias precisam, e não são só as famílias que têm carência material, porque a violência doméstica familiar contra a mulher, ela não escolhe nem raça, nem credo, nem classe social e nem nível cultural. Acontece em todas as esferas. Óbvio que eu tenho um maior número de pessoas que estão dentro de uma classe de maior vulnerabilidade social, porque se você for olhar as classes, você vai ver que o maior número de pessoas está dentro dessa classe. Então, se eu tenho o maior número de pessoas dentro da classe de maior vulnerabilidade, classe D, classe E, óbvio que o maior número de casos vão estar aí também como consequência direta. Então, eu acho porque isso. Há consequências também, não é só a violência ali, mas como a senhora já havia dito antes, que há alguns motivos também, ou familiar, ou já teve a família, outras pessoas da família também são agredidas pela mesma pessoa, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar assim. Uma coisa que nós estamos fazendo, que é importante, é trabalhar interagindo, né? Trabalhar o governo do estado pelas secretarias respectivas, no nosso caso, Segurança, Secretaria da Mulher, Superintendência da Mulher, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público. A gente tem que trabalhar em conjunto. E a gente também tem que conhecer, Ellen, que tem gente aí, as ONGs, as organizações não governamentais fazendo um trabalho muito bonito. Tem um programa chamado Mulheres 1000, que é incrível, Mulheres 1000, que quem coordena aqui é a Luísa Jaborandi, que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade social, a maioria vivenciam violência doméstica e familiar e trabalham também a elevação educacional dessa mulher e a profissionalização dessa mulher. É isso que essas mulheres precisam, entendeu? Precisam de espaço para serem ouvidas, serem acreditadas, e mulheres que precisam também que você mostre há um horizonte, você pode ver mais além. Tem uma senhora que eu não a reconheci, eu fico assim encantada com ela, porque quando ela chegou, 20 anos de casamento, com o mínimo, não tinha nem o ensino fundamental completo, incapaz de qualquer coisa, com medo de tudo e de todos, e do julgamento da família, mas ela, depois que ele realmente partiu, inclusive para agredir os 2 filhos, ela veio procurar ajuda. Fizemos tudo, ele respondeu, foi condenado, o processo caminhou. Tempos depois, a equipe, inclusive, trabalhou com ela. O ano passado, ano retrasado, em 2016, teve uma oficina lá na violência doméstica e foram chamadas todas as mulheres que estavam passando e que passaram por lá. Quando eu estou passando, alguém me segura o braço e fala para mim: doutora Maria José, doutora, a senhora não está me reconhecendo? Eu olhei para ela e falei: não.
quase digo o nome dela agora. Eu falei, não, sou eu, doutora. Ele falou o nome dela. Eu falei, eu não acredito. Esta mulher terminou o ensino fundamental, essa mulher foi para o ensino médio, essa mulher fez Enem e está na faculdade. Ela, inclusive fisicamente, ela cortou o cabelo, ela muda. Gente, e essa mulher tinha o que ela não tinha antes, independentemente de todas essas conquistas dela. Ela tinha um brilho no olhar que ela não tinha. Essa mulher, o olhar dela era opaco, não brilhava. Ela tinha um brilho no olhar. E como é que a senhora se sente quando vê? Muito feliz. E não é um caso só, entendeu? São muitos casos, entende? Então, assim, então o que eu queria que as pessoas percebessem é que quando eu, apesar do meu cansaço, apesar das minhas dores e dos problemas que eu também tenho, quando eu entendo que o que eu estou fazendo faz diferença na sua vida, transforma a sua vida e a vida de outros e transforma para melhor, eu tenho que ver nisso mais do que só o ser promotora, só a autoridade, só o salário. Só mais um caso. Não é só mais um caso. Aqueles processos não são só números. Aqueles processos são histórias de vida, são pessoas pelas quais eu tenho, sim, naquele momento, responsabilidade. Eu acredito, sinceramente, acredito nisso, acredito nessa questão, acredito na Maria da Penha e acredito que esses projetos, como Justiça Restaurativa, que vai trabalhar amanhã, vai ser a apresentação para a sociedade lá na sede do Juizado da Violência Doméstica, vai trabalhar a questão do emocional. Essa mulher agredida, essa família precisa ser curada. Vamos trabalhar a justiça restaurativa, a Patrulha Maria da Penha e outras questões que vão surgindo por aí e a gente vai amarrando este elo de pessoas que acreditam e que estão dispostas a fazer a diferença na vida desta mulher. E elas têm que acreditar nisso. E o Ligue 180, viu, mulheres, faz imensa diferença na vida, muita diferença. Eu denunciei o ano passado, ofertei denúncia, foram mais de 450 só com base no Ligue 180. Faz muita diferença. Por isso que eu peço sempre à imprensa que divulguem maciçamente o Ligue 180. Porque as pessoas acham que não funciona, né? Funciona. Mas funciona. Funciona, e muito. Doutora, eu quero parabenizar a senhora, o trabalho que a senhora e a sua equipe está fazendo. É um trabalho muito importante, é um trabalho muito bonito, e vi que a senhora realmente se emocionou com o caso dessa senhora. E fico muito feliz e quero parabenizar a senhora. Obrigada. Você, né? Também muito obrigada pelo espaço, porque a imprensa faz imensa diferença e quando a imprensa nos chama para ser esse canal de informação, como você falou, é importante que a sociedade se informe e ela se informa melhor através da mídia, e aí a mídia, a rede, né, a internet, a mídia escrita, impressa, a televisão, a rádio, é muito importante porque a pessoa bem informada, sabendo onde buscar ajuda, outras coisas não acontecerão. É isso que eu acredito nessa, como eu diria, um trabalho em conjunto. João Cabral de Melo Neto não diz, né, que um galo não tece amanhã, um galo sozinho não tece amanhã, mas o canto deste galo, somado ao canto de tantos outros galos, farão amanhã. E é isso que eu acredito, que nós todos juntos faremos uma manhã diferente para essas mulheres e essas famílias deste país e do mundo, quiçá. Obrigada. E é com este belo recado da doutora Maria José Alves que eu encerro mais um programa e voltamos na próxima semana.